Procuradoria-Geral da República propôs ao STF a possibilidade de realizar acordos de não persecução penal com mais de 1.000 réus do 8 de janeiro. Eles foram presos no dia seguinte aos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em um acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. No parecer, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirma que as investigações não comprovaram que este grupo teve participação pessoal e direta nos ataques. Para que o acordo seja efetivado, é necessário que o réu confesse o crime. Cabe agora a autorização do relator do caso no Supremo, ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Constantino, quero te ouvir em relação aí esse acordo que está sendo aí proposto pela Procuradoria-Geral da República, inclusive editorial da Gazeta do Povo chegou a chamar inclusive de chantagem o que está sendo proposto a essas pessoas que foram presas no dia seguinte, né, no dia 9 de janeiro. Pois é, né? Porque ter que confessar um crime sem tê-lo cometido é coisa de ditadura. Agora, não é de hoje que a PGR, mesmo essa PGR que temos aí, de alguma forma dá um jeito também de chamar de excessivas as medidas cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é de hoje, né? E ele simplesmente ignora. Agora, é triste um país em que uma voz que parece mais sensata do que a imensa maioria, pelo menos que são os formadores de opinião, que são os jornalistas, aqueles que debatem, até de centro, moderados, uma das vozes mais sensatas tem sido a do comunista do PCO, né, o Rui Pimenta. Ele chamou atenção, veja, a soltura de centenas e centenas de presos naquele 8 e 9 de janeiro, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que prendeu 1.500 pessoas quase chamadas de terroristas pelo próprio sistema, pela imprensa, e depois solta terroristas perigosíssimos nas ruas do Brasil? Isso é inconsequente, né? Então, ou a gente para um pouquinho para refletir e questionar por que foram feitas tantas prisões arbitrárias, né? Que regime é esse que permite isso e a criação da culpa coletiva sem a individualização da pena, ou a gente finge que está tudo normal e vai soltando terroristas nas ruas, como se nada tivesse acontecido. Que sistema é esse que nós temos? Então, quando um comunista faz a pergunta certa, que jornalistas não querem fazer, que muita gente de centro não quer fazer, a gente percebe realmente que está tudo invertido nesse Brasil de hoje. Ana, chama a atenção que nas alegações finais, o subprocurador, ele afirma, né, que as investigações não comprovaram que esse grupo de denunciados, que inclusive é a maioria, né, teve qualquer participação nos ataques às sedes dos três poderes. Diz o seguinte, abre aspas, os elementos atualmente existentes não indicam que tais indivíduos atacaram de forma imediata os poderes constituídos e o Estado democrático de direito, inclusive afirma a própria Procuradoria-Geral da República. Ou seja, eles não indicam qualquer evidência de crime, mesmo assim, em vez de pedir absolvição ou arquivamento da denúncia, apresentam um acordo pedindo aí a confissão do crime. É difícil entender, né? É inacreditável, é um mundo paralelo. E nós estamos conectadas, Paula. Eu ia ler exatamente essa parte das alegações finais do subprocurador Santos. Eu vou repetir para a nossa audiência, porque isso é muito grave. É muito grave. Já estamos sob um estado de exceção e já somos uma democracia relativa. Abro aspas, os elementos atualmente existentes não indicam que os tais indivíduos atacaram de forma imediata os poderes constituídos e o Estado democrático de direito. E aí, no editorial da Gazeta do Povo, né, tem uma parte que é absolutamente o resumo disso, né? Abro aspas para o editorial da Gazeta do Povo. As opções que a PGR está disposta a oferecer a mais de 1.000 cidadãos brasileiros são confessar um crime que eles tenham a convicção de não ter cometido para escapar da prisão, ou manter sua inocência e enfrentar um julgamento cujo resultado é bastante previsível. Que triste ler isso, Paula, porque
um resultado, enfrentar um julgamento cujo resultado é bastante previsível. Nós não deveríamos estar lendo esse tipo de coisa sobre uma Suprema Corte. A Suprema Corte é o descanso dos justos, é o descanso e a saída de fuga ali, né, a rota de fuga, para quem, de repente, sofreu algum tipo de ativismo judicial, na primeira instância, na segunda, que teve um julgamento errado, que não seguiu a Constituição americana, devia ser um refúgio. Não, ali, quando eu cair na Suprema Corte, as leis serão o único norte possível. E é muito triste ler isso, porque a nossa Suprema Corte não é mais a nossa bússola jurídica. Essa composição do STF, uma instituição tão importante para qualquer democracia saudável, essa composição destrói a confiança do povo nas instituições, já que a nossa Constituição não é respeitada e a última instância, que deveria ser o refúgio dos justos, agora passa a ser um dos perseguidores. Muito triste, muito grave esse acordo aí que a PGR propõe aos investigados pelo 8 de janeiro. Muito triste, desumano. Isso é uma tortura psicológica, Paula. Augusto, e vale só acrescentar que esse acordo proposto pela PGR foi sugerido pela OAB. Pela OAB. Então, cabe também à OAB, eu ia limitar a PGR, mas são as duas instituições que merecem ser colocadas aí lado a lado desse mesmo balaio. Cabe na seguinte frase, né? Certos atos de covardia exigem muito mais coragem do que demonstrações de bravura em combate durante a mais feroz das guerras. Daquelas que dão medalha, condecoração, porque haja covardia. Haja covardia. Os advogados estão engolindo tudo o que botaram ali goela abaixo deles para fim do devido processo legal, a renúncia dos advogados, vários deles voluntariamente, alegremente, ao direito de ampla defesa. Não há acesso aos autos, tudo corre em segredo. Os réus não sabem do que são acusados, porque foi destruído, para começo de conversa, o sistema acusatório brasileiro, por todos esses inquéritos abertos por vontade de um ministro do Supremo, que é apenas um advogado, que foi indicado pelo presidente da República e aprovado num chá de senhoras aí, que também se conhece como sabatina, feita no Senado. Então é o seguinte, os integrantes da Procuradoria Geral da República, eles estão conestando a perda do direito de abrir, do direito não, da exclusividade da abertura de um inquérito. É ele quem decide se algo merece inquérito ou não, a menos que o crime tenha se ocorrido nas dependências do Supremo. Só nesse caso o ministro do Supremo pode abrir inquérito. O Brasil inteiro é uma dependência do Supremo. Dependente já é, precisa ver se é dependência também, no sentido físico, geográfico. Porque esses inquéritos foram abertos, 6 inquéritos foram abertos em 8 de janeiro, por vontade do ministro Alexandre de Moraes, que ele achava pouco, ninguém sabe quantos exatamente são, inquéritos que conduz. Esses 6 inquéritos resultaram na prisão de centenas de pessoas que nem estavam lá no dia 8, chegaram dia 9 e foram presos. Até aí, advogado não meteu o bedelho, a
A Procuradoria, quando tentou interferir, o ministro Moraes mandou andar, tá? Mandou ver se estava na esquina, não deu a menor bola. E agora eles estão propondo o seguinte, a OAB e a Procuradoria. Você não fez nada, mas se você se considera, a única maneira de você deixar de ser punido por não ter feito nada, deixar de usar, por exemplo, se a tornozeleira eletrônica, é dizer que fez. É disso que se trata. É preciso ou não ter muita coragem, no pior sentido da palavra, para fazer uma coisa dessas. E os jornais vão dar isso normalmente. Os jornalistas brasileiros que também têm se esmerado na demonstração de coragem desse tipo, desse gênero, tá? Que só mostra a inexistência de caráter, tá? Ou de altivez de um profissional que deveria viver de contar a verdade. Eles vão apresentar isso aí como uma generosidade. Tá, agora vocês estão livres disso. Isso é um absurdo completo. Por que eles estão propondo essa saída? Porque sabem, eles, que um dia todos os injustiçados serão indenizados. Isso é um erro judicial deliberado. Isso é um abuso judicial. É um ato de abuso flagrante de um juiz que prende quem quer. Por saber também que lida com covardes. Na OAB e na Procuradoria-Geral da República. Desapareceu o Ministério Público. Quem faz isso renuncia à honra e a qualquer tipo de honradez. Quem faz isso é covarde, é chantagista, é extorsionário, porque usa, tá, a desesperada vontade de voltar a gozar da liberdade, mesmo com restrições, porque elas continuam ad eternum, usam pessoas com esse tipo de desespero para fazer com que se eternize a injustiça. Não vai ser esquecida essa prisão arbitrária. Essa é mais que arbitrária. Essa prisão ilegal, abusiva. Eles serão indenizados, sim, os inocentes. Os inocentes terão declarado a sua inocência. Nenhum erro judicial desse tamanho permanece encoberto para sempre. E a verdade será restabelecida, queira ou não a imprensa a favor. Silvio, quero te ouvir, mas antes só vou jogar para a Ana finalizar aqui. Diga lá, Ana. Só queria trazer uma frase do nosso saudoso Olavo de Carvalho, né, mais uma vez, no alvo. E uma vez ele disse: ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crimes que não cometemos. Silvio. Bom, acho que depois de todos os comentários aqui dos meus companheiros, eu me sinto completamente representado, especialmente voto com o relator Augusto Nunes, depois de uma fala brilhante como essa. Só acrescentaria, Paula, que essa proposta é um acordo, né, de não persecução penal para 1.156 pessoas, que não se enquadrariam no crime de depredação da Praça dos Três Poderes. Ou seja, seriam pessoas que estavam em quartéis, que foram embarcadas em ônibus e foram parar num ginásio da Polícia Federal ou mesmo diretamente para um presídio depois daquela tarde, depois daquele 8 de janeiro que terminou de uma forma muito ruim. Portanto, 1.156 pessoas podem ter cumprido pena por crimes que não cometeram.